Estamos de volta com o Band Cidade nesta terça-feira. Cerca de 35% dos brasileiros são hipertensos. A Sociedade Brasileira de Cardiologia faz um alerta. Pessoas com a doença podem ter mais chances de complicações pelas formas graves da Covid-19. Em meio à pandemia de Covid-19, hipertensos precisam, de maneira ainda mais contundente, manter a pressão arterial controlada. Você tem pressão alta? Essa pergunta para muita gente que responderia não, sem pensar muito, na verdade tem resposta positiva. 35% da população tem pressão alta. Desses 35%, você tem mais ou menos 40% que sabe e que procura o médico para tratamento. E o grande problema é que desses que procuram médico para tratamento, você também tem em torno de 40% que segue o tratamento. Identificar e tratar precocemente essa doença crônica não transmissível é importantíssimo. A hipertensão pode estar relacionada a 80% dos casos de AVC e 60% dos casos de infarto agudo do miocárdio. Para você ter uma ideia, nós temos trabalhos que mostravam que a hipertensão arterial, ela para 2012, mais ou menos, era o primeiro fator de risco para a doença cardiovascular. E a doença cardiovascular, ela é a primeira causa de morte no Brasil e no mundo. São mais de 300 mil mortes por ano no Brasil por doença cardiovascular. E nunca foi tão importante manter a pressão sob controle. Hipertensos não controlados, assim como outros cardiopatas e portadores de doenças crônicas, têm possibilidade de maiores complicações pela Covid-19. A hipertensão também pode ter fatores genéticos, ou seja, se você nasceu em uma família com muitos casos de hipertensos, já tem tendência maior a também desenvolver o problema. E muitas vezes o corpo não dá nenhum sinal antes de ter aquela reação que pode ser até fatal. Na grande maioria das vezes não dá sintoma nenhum. O primeiro sintoma pode ser um infarto agudo no miocárdio, pode ser um derrame cerebral. Você vai ter sintomas se a tua pressão subir rapidamente. Se tiver uma crise hipertensiva, aí é outra situação. Mas se você é hipertenso estabelecido, você passa sem sentir absolutamente nada. Mas então, como saber se você tem hipertensão? Para você saber se a tua pressão está alta ou não, o único meio é medindo a pressão arterial. Então, aí você pode medir aonde? Medir em qualquer lugar. Desde que a pressão sejam aparelhos que sejam calibrados, pode ser medida de pressão. Não há necessidade de correr ao médico para medir a pressão. Pode se medir no posto de saúde, em algum local. E aí, identificando a pressão mais alta, procurar um profissional de saúde para seguir tratamento. Agora os números da pandemia. 73 pessoas perderam a vida nas últimas 24 horas aqui no estado, vítimas do coronavírus. Vamos ver os dados aqui no telão do Band Cidade. Com essas mortes, chegou então agora a 14.946 o total de vidas perdidas aqui em Santa Catarina para a Covid-19 desde o início da pandemia. A taxa de letalidade manteve-se estável em 1,57%, bastante elevada, infelizmente. 3.662 novos casos foram confirmados, portanto, chegou a 953.027. O total de contaminações aqui no estado, 916.562 pacientes estão recuperados da contaminação, 21.519 casos estão em acompanhamento. 94,3% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado, com 60 leitos vagos atualmente. Por mais um dia, Meio Oeste e Serra seguem sem leitos disponíveis para a população e 22 pessoas estão na fila de espera por um leito de UTI. A primeira parcela, melhor dizendo, do 13º do INSS, antecipada por causa da pandemia, começou a ser paga hoje. Os depósitos vão ocorrer até o dia 8 de junho. A segunda parcela do 13º vai ser paga entre 24 de junho e 5 de julho. Para conferir as datas e também mais informações sobre este assunto, é só acessar o site meuinss.gov.br, está na tela para você, meuinss.gov.br, ou ainda baixar o aplicativo Meu INSS. A gente falou ontem que ia fazer muito frio na terça-feira, pois não deu outro, né? Começou gelada a terça-feira, com geada e mínimas negativas em várias cidades da Serra Catarinense. Segundo o Epagre-Cirã, em Urupema, os termômetros marcaram menos 5 graus. O cenário ficou assim, com as plantas cobertas de gelo e a paisagem típica de inverno. Em Bom Jardim da Serra, a mínima foi de menos 4,34 graus. Na mesma região, em Urubici, a menor temperatura foi de menos 3,8. Ainda na Serra, em São Joaquim,
Os campos ficaram branquinhos, cobertos pela geada, e a mínima atingiu menos 2,3 graus. As temperaturas abaixo de zero foram registradas também em Curitibanos, que começou o dia com menos 3,1, e em Frei Rogério, que marcou menos 2,4 graus nos termômetros. Pois é, a quarta-feira promete ser um dia também gelado aqui em Santa Catarina, especialmente de manhã, no amanhecer, não é? Veja os detalhes na previsão do tempo. O dia vai ter sol e aumento de nuvens em Santa Catarina. As temperaturas vão estar baixas ao amanhecer, com mínimas entre 4 graus negativos e 4 graus nas áreas altas do estado, e condição de geada para todas as regiões, especialmente as áreas mais altas, de acordo com o aviso meteorológico da Epagre-Cirã. Na capital, mínima de 11, máxima de 23 graus. Em Blumenau, variação entre 5 e 22. Em Urupema, mínima de menos 4 e máxima de 16. E em Chapecó, mínima de 6 e máxima de 20 graus. Política é o assunto agora aqui no Band Cidade. Política é tema para Roberto Azevedo. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. CPI da Covid-19 chegando à fase de envolver os governadores e os prefeitos. E aí o senador Jorginho Melo, que é catarinense, vai criar um problemão aí para o Estado se federalizar a questão dos respiradores, é isso? O fato é interessante. A gente estava vendo ali a temperatura e o grande problema nessa época do ano é a amplitude térmica, né? A diferença entre a mínima e a máxima. É a máxima. Né? E lá em Brasília também as coisas acontecem assim. Na CPI da Covid não é diferente. O senador Jorginho Melo, na condição dele de representante de Santa Catarina na CPI, quer envolver o governador Carlos Moisés, ex-assessores dele, os ex-secretários Elton Zeferino, da Saúde, e Douglas Borba, da Casa Civil, e mais outros envolvidos naquela questão dos respiradores. O problema é esse. Nestas investigações que continuam, e o Ministério Público está pronto para apresentar denúncia com determinados indivíduos, o senador Jorginho Melo pode escorregar naquela casca de banana. Por quê? Porque se ele conseguir na CPI federalizar a denúncia, dizendo que o dinheiro que foi usado para os respiradores foi comprado com recursos do governo federal, toda a investigação feita até agora, toda a prova produzida, aquelas prisões que ocorreram, deixam de valer. Exatamente isso, deixam de valer. Para o bem da situação, até o ministro Benedito Gonçalves, lá do Superior Tribunal de Justiça, quando cancelou a questão, quando arquivou aquela investigação feita pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, disse que a questão era estadual, porque não envolvia verba federal. Então já existem até decisões da Justiça sobre isso. Depois desse caso dos respiradores, foi investigado pela Polícia Civil de Santa Catarina, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público de Santa Catarina, pelo Ministério Público Federal, pelo Tribunal de Contas e não encontraram nada. Querem requentar um assunto que até virou um pedido de impeachment que foi arquivado. A gente tem que ter cuidado, porque essa CPI da Covid é palanque eleitoral antecipado. E a gente sabe quem é que paga a conta quando as coisas acontecem assim. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto, com mais análise. Né? Tá certo. Amanhã a gente volta então com mais análise política aqui no Band Cidade. E a seguir tem esporte por aqui. Está chegando a hora, hein? Veja os preparativos de Chapecoense e Avaí para o jogão decisivo de amanhã que vale o título do Campeonato Catarinense. É depois do intervalo e eu volto já já.